tá ao vivo. Tá, tem gente já? Não, acabei de ligar. Ah, eu tô me dizendo aí, tá, filha? E você me avisa 5 minutos antes? 5 minutos antes de quê? De acabar, filha, pra Ah, eu tá. poder terminar. Já tem gente. Já, quem tá aí? Alexia alguma coisa. Ah, Alex Garcia? Não sei. Ah, chama a Márcia. Não tem como, ela tem que entrar. Ah, ela ainda não entrou? É, acabou de entrar. Acabou de entrar? O som, será que tá bacana? Márcia? Oi, Márcia? Débora. Bom, Ai, presente. Podemos começar? vamos começar. Vamos Então, lá. deixa eu. Olha, aqui os olhos amigos da minha filha estão me informando que nós já estamos com 44 pessoas. Olha que lindo. Então, bom dia a todas, todes e todos. Eu sou Débora Prats, sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, também conhecido por IAB. O IAB, só fazendo assim um parênteses, porque às vezes as pessoas, muita gente não conhece, né? São tantas coisas para a gente conhecer. O IAB foi fundado 1843, na época de Dom Pedro II, e hoje ele tem 176 anos de existência, e eu sou membro com muito orgulho, com muita honra, e agora estou presidente da Comissão da Mulher do IAB. Entrei na gestão do querido Técio Lins e Silva, e agora a queridíssima que nos representa, a mulher maravilhosa, solidária, a doutora Rita Cortes, está na presidência no seu segundo mandato, e eu ainda estou por aqui, o que muito me honra, e me honra duplamente, porque aqui eu represento também, eu sou mulher, e mulher com deficiência. Márcia, querida, quero apresentar agora a nossa convidada. Eu tenho a honra de estar aqui com a queridíssima, a filósofa, a professora, eu falo de boca cheia, professora, porque nós estamos precisando dar muita ênfase às professoras em uma época em que a educação está sendo destruída, e sem educação nós não vamos à frente. Então, Márcia Tiburi, filósofa, professora, escritora e feminista, e minha amiga, amiga das pessoas e das mulheres com deficiência, uma mulher que está aqui para nos empoderar. Nessa época, uma não larga a mão da outra, e a Márcia está aqui segurando na nossa mãozinha. Márcia, para você, para as primeiras suas considerações. E obrigada, amiga. Oi, Débora. É uma alegria imensa para mim esse encontro com você, poder trocar uma ideia com você sobre essas questões tão complexas e difíceis em todos os tempos, e mais ainda na nossa época, com as suas características autoritárias, como infelizmente tem acontecido, como a gente tem experimentado. E você sabe que eu gosto muito de você, eu sempre te falo isso, a nossa amizade tem crescido e se desenvolvido da maneira mais bonita que a gente pode fazer em tempos de tanta distância também, né? E então eu fico muito contente de ver você forte depois de tudo que você já passou, ver você muito forte, muito corajosa, como você sempre foi, e fico muito contente e agradecida por esse convite. Então espero que a gente consiga conversar tudo que a gente quer, que vai ser impossível, para que as pessoas também possam usar esse momento como um momento de reflexão para as suas vidas, para as necessidades do Brasil nesse momento, que são necessidades sanitárias, éticas e políticas. Então, me alegra muito poder conversar com você e te agradeço. Obrigada a nós. A Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros, aqui presente, agradece muito a você. Márcia, hoje o nosso tema é diálogo
entre os feminismos e capacitismo, né? E quando a gente fala assim, né, o feminismo no plural, é porque hoje ele é plural. São vários enfoques, várias vertentes, mas que todas queremos a igualdade de oportunidade nessa vida, né? Então, Márcia, dentro desse enfoque, nós trazemos o capacitismo. O que é o capacitismo, para a gente começar esse nosso diálogo e aqui as pessoas presentes também possam acompanhar, né? Porque é alguma coisa, uma filigrana que pela cultura as pessoas nem sabem o que é. O capacitismo, eu, Débora Prats, conceituo como sendo uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. É assim um olhar reducionista. Então, primeiro, a sociedade enxerga a deficiência, o rótulo, e deixa de tratar conosco, com o ser, com o corpo sujeito, e passa a tratar com este rótulo. Portanto, para a sociedade, nós somos uma coisa. E aqui nós vamos dialogar, fazendo recorte para a mulher com deficiência, que também sofre o capacitismo, sem dúvida alguma. E agora, com essa nossa atual ministra, que pega a pasta das mulheres, o nosso retrocesso é ainda maior, porque a nossa opressão, nossa, da mulher com deficiência, ela é potencializada justamente pela deficiência. Então, nós temos uma escritora estadunidense, a Sonaura Taylor, que ela costuma muito dizer, ela cunhou esse termo, que é a ideologia da deficiência. O que ela quer dizer com isso? É que com essa sobreposição de opressões que a Kimberly vem dizendo, vem nos ensinando muito bem, eu sou uma mulher com deficiência, então eu já sofro a opressão por ser mulher de gênero. Depois vamos dizer, eu poderia ser uma mulher preta, né? Teria a questão da classe, poderia ser uma mulher lésbica, e essa sobreposições de opressões, elas chegam ao infinito, e por último a gente ainda pode ser uma mulher com deficiência. Por isso ela diz, a Sunaura, que a deficiência é um marcador social negativo potencializado. Então, Márcia, querida, dentro dessa perspectiva, dessa pegada da mulher com deficiência, com tantas sobreposições, é que eu queria que você, enquanto professora e filósofa, nos desse assim uma explicação, né? Que nós trocássemos essas reflexões, porque nada está fechado. Por que esse preconceito contra nós? Explora, Marta, explora, arrasa, por favor. Débora, eu fiquei muito contente quando você me convidou para... Alô? Eu estou aqui. Eu fiquei muito contente quando você me convidou para esse debate, para esse diálogo, na verdade, né? Fiquei muito contente porque é um diálogo que eu acho muito necessário. Um diálogo entre uma pessoa que sofre esse tipo de preconceito e o mundo, né? Então, eu vou me colocar nesse lugar de uma pessoa qualquer, como você bem colocou, uma professora de filosofia, e vou me colocar nesse lugar e tentar ajudar a pensar isso, tendo em vista que eu não tenho uma vivência do corpo heterodenominado como um corpo deficiente. Então, mas eu tenho uma filha, como você sabe, que é uma menina que cresceu surda e que fez um implante coclear nos últimos anos, que até hoje ela diz, eu sou surda implantada. E também porque ela não veio de dentro de uma cultura surda, ela foi ficando surda aos poucos. Então, ela também me ensinou muito que a questão da deficiência para cada um é uma questão muito pessoal e que tem que ser sempre tratada em particular. Então, não existe uma cegueira universal.
surdez universal, a própria ideia de deficiência é uma ideia muito... A gente usa, né, esse termo, mas é uma ideia muito, digamos assim, a ser revisada, porque realmente paira sobre essa expressão toda a ideologia da opressão que a gente conhece, do patriarcado, do racismo patriarcal, capitalista, que é o sistema que organiza essa estrutura dos preconceitos. Eu acho que as tuas definições são ótimas para nos fazer pensar, e acho maravilhoso que você nos leve a essa reflexão. Então, eu vou me colocar nessa posição de pessoa que tenta entrar em diálogo com esse tema, tendo em vista uma experiência mais de mãe e, claro, uma experiência conceitual, né, na condição de professora de filosofia. Você sabe, Débora, que a minha mãe, que é uma mulher de 70 e poucos anos, ela acabou de perder uma perna. E agora, na idade, então, nessa idade, né, como já uma pessoa idosa, ela passa a também ocupar esse lugar do cadeirante, que é também uma das condições da deficiência, né? Mas Claro, assim, claro. então, aí a gente começa a ver, se a gente pensa nesses exemplos das pessoas, digamos assim, que passaram sua vida sem ter essa marcação, sem ter esse lugar. Mas esse lugar do deficiente é um lugar ao qual qualquer pessoa que é dita não deficiente pode chegar, porque a deficiência não é uma questão natural, ela é uma questão cultural, ela é construída, né? Isso faz a gente pensar no conceito de deficiência, que é um conceito ele mesmo deficiente, é um conceito ruim, porque ele parte do pressuposto que existe uma eficiência e que essa eficiência seria natural, que ela seria essencial e que aqueles corpos e aquelas condições corporais, digamos, nas quais que não se encaixam, digamos, nessa eficiência, seriam marcadas por esse negativo, né? O não eficiente, né? E aí, isso só se compreende mesmo porque a nossa sociedade é uma sociedade que fica trabalhando com essas oposições e com essas hierarquias. E isso faz parte de uma estrutura, digamos, vamos resumir assim, é o grande patriarcado branco, normatizador, racista, né? Que coloca as pessoas nessa condição. Então, essa seria uma primeira colocação que eu faria para a gente poder trocar essas ideias, que o próprio conceito de deficiência remete a uma eficiência que a gente precisa conquistar. A minha filha me ensinou o seguinte, ela disse assim, mãe, eu só fiz esse implante porque eu queria entrar em contato com esse mundo de pessoas que não querem entrar em contato comigo. E eu queria porque eu me criei dentro desse mundo da norma, mas eu não queria fazer parte dessa norma. E quando eu faço essa operação tão pesada no meu próprio corpo, na verdade eu estou tentando estabelecer um nexo via tecnologia com um mundo que ele não está... esse é o mundo do capacitismo, é um mundo que não está interessado em receber a alteridade que vem com a surdez, que vem com a cegueira, que vem com a cadeira de rodas, que vem com os corpos nas suas especificidades, né? E que vem, evidentemente, com essa ideologia do normal, que é absolutamente questionável. Então, minha amiga, eu quero saber como é que você vê essas coisas que eu estou falando, e se eu estou falando alguma coisa que não faz sentido, ou que, digamos, eu tenha que corrigir, porque a Débora, gente, quem está nos assistindo sabe, a Débora sempre liga quando eu faço uma fala, ela ouve nas rádios, aí, nas lives, ela diz, Márcia, você não falou das mulheres com deficiência e você usou uma expressão errada. E eu fico tão grata, porque assim eu fico menos ignorante convivendo com a Débora e tendo as impressões dela e as críticas que são sempre tão generosas e tão sérias e tão importantes de se escutar. Então, minha amiga, me diga aí. Olha, Márcia, você é maravilhosa. Então, depois da nossa convenção de Nova York, de 2008, a terminologia correta, para que as pessoas possam saber,
pessoa com deficiência. A gente não fala mais deficientes, a gente fala pessoa. Da sua filha. Hoje nós estamos lançando uma campanha, estamos lançando uma hashtag democracia igual acessibilidade. Hashtag democracia igual acessibilidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje a nossa democracia ela está tão fragilizada e agora a gente não tem tempo, né, para ficar falando exatamente sobre a democracia, mas assim, passando, nós podemos dizer que a democracia está ligada à liberdade, à igualdade, e hoje a gente não pode falar nela sem que a gente por exemplo, ele mexe. Possa fazer a transição das pessoas. Mas você veja, Márcia, que a gente não pode ser histórica, porque como você fala, a coisa ela é cultural, ela vem lá de trás, desde o patriarcado, que já estabeleceu que pessoas são superiores às outras. E depois vem o machismo, e etc, etc. Então, nós temos todos esses preconceitos. E a pessoa que é preconceituosa, não adianta a pessoa dizer assim, eu não sou capacitista, ou, eu trabalho pelo anticapacitismo, se a pessoa é um machista. Então, todos esses preconceitos, eles se interligam. Por isso é que eu gosto muito, Márcia, daquela tese do professor Boaventura de Souza Santos, quando ele fala nas epistemologias do Sul, e ele se refere do Sul como uma metáfora, não geograficamente, mas do Sul como aqueles que estão embaixo, como os oprimidos. Então, ele diz que os oprimidos nós temos que nos dar as mãos. Então, não tem como a gente hoje estar conversando aqui sem a gente se lembrar do racismo, do classismo, da LGBT e fobia mais, enfim, da gente falar sobre todo tipo de preconceito, porque nisso que eu estou falando, que nós não temos acessibilidade e a democracia é muito frágil, ela na realidade a gente fica questionando se ela existe na medida em que nós somos solenemente excluídos, nós não somos vistos enquanto pessoas que sempre fomos por esses capitalistas, né, Márcia? E agora, nesse capitalismo, você pode dizer bem, você pode nos explicar aí que você fala maravilhosamente bem sobre a necropolítica, porque nós estamos sendo mortos a cada dia, Márcia. O Instagram agora excluiu os surdos, está excluindo as pessoas cegas. Liberdade, como democracia sem liberdade, se eu não tenho igualdade de oportunidades? Por isso a nossa hashtag, que eu gostaria que vocês replicassem, que é hashtag democracia igual acessibilidade. Márcia, comenta isso, por favor, amiga. Fala dessa necropolítica que está nos matando. Vamos falar disso, mas deixa antes eu elogiar essa tua iniciativa que eu adorei. Acho que as pessoas podem replicar, eu também vou replicar depois. Até a gente tem que combinar se aquele vídeo está valendo, se você quer que poste aquele vídeo. Está valendo. Ótimo, né? Com essa hashtag democracia igual à acessibilidade, porque essa demanda é realmente esse o questionamento. Que democracia? Qual democracia?
Verdade também que a gente tem que reconstruir a democracia. Mas se a gente quiser uma democracia radical, séria, consistente, a gente precisa realmente fazer uma democracia que não assuste, que não exclua, que não abomine, uma democracia que saia desse seu lugar burguês, higienizado, embranquecido, patriarcal, né? Sempre patriarcal e capitalista, e que possa incluir todos os corpos. Eu gosto muito, Débora, da noção de corpo que importa, né? O corpo abjeto, que é o corpo que importa, como diz a Judith Butler. Então, é o corpo que importa. Os corpos importam. Nós somos corpos que importam. Porque nós estamos aqui. O corpo de cada pessoa importa. O corpo o que é um corpo, né? Um corpo é uma presença, é assim que eu interpreto. O corpo é uma presença. Eu posso estar presente eu sempre estarei presente, aliás, com aquilo que eu sou. Então, o meu corpo cadeirante, ou o meu corpo que anda, ou o meu corpo cego, ou o meu corpo surdo, ou o meu corpo negro, ou o meu corpo privilegiado de branco. Mas depende, porque isso também é uma coisa sempre relativa a um contexto, né? Aqui na Europa, por exemplo, onde eu estou vivendo, eu não sou branca, sou latino-americana. E eu prefiro ser mesmo. Eu nunca digo que eu sou branca, porque eu tenho vergonha, porque eu acho ser branco muito cafona, ultrapassado. Então, eu prefiro ser latino-americana. E no Brasil, eu sou parda, né? Branca, e que eu não sou. Então, eu sou parda. E eu acho que isso também é um movimento que a gente pode fazer para tentar desmontar a branquitude, porque, de um lado, a gente tem que ser antirracista e promover as pessoas que são marcadas pelo preconceito de cor, que foram heterodenominadas como negras. Mas, de outro lado, a gente não pode simplesmente aceitar a branquitude como um lugar no qual estar, porque é um lugar vergonhoso. Então, a gente tem que desconstruir. A tarefa dos heterodenominados ou dos autodenominados brancos é desconstruir a branquitude. Eu acho que essa desconstrução tem que acontecer também quando a gente se autodefine como pardo ou como outras categorias que são mais realistas em relação à nossa própria história brasileira. E eu acho que isso vale também para a condição de gênero e vale para essa condição do ser marcado pelo capacitismo, né? Então, isso que você falou é tão importante, porque o capacitismo é também um dos fenômenos ou uma das linhas, né, mais fundamentais das políticas de extermínio. Se você pega a história do fascismo, e sobretudo o nazifascismo na Alemanha, ele era totalmente capacitista, neoliberal, racista, machista, e era capacitista também, tanto que a quantidade de pessoas com deficiência que foram mortas, que serviram de cobaias às experiências dos médicos nazistas e toda digamos assim, o envio, né, de Hitler e dos seus iguais, dessas pessoas com deficiência para os experimentos, para a matança, foi uma coisa muito pesada. Então, eu imagino, não foram contados, até onde eu sei, a quantidade de mortos que foram pessoas com deficiência e crianças que nasciam com deficiência na época do regime nazifascista. Mas, assim, não importa também contar os corpos, porque é um fato. Não estou falando aqui para a gente transformar isso em número no sentido estatístico, né, de reduzir as pessoas à estatística, mas acho importante que a gente lembre que essas matanças genocidas, elas sempre se dirigiram, e nos momentos mais terríveis da história humana, dos momentos mais bizarros do poder, as pessoas com deficiência estiveram na mira disso tudo, né? E aí o que você denominou agora, o que você chamou para a nossa conversa, que é o necropoder. O necropoder, ele enfim, hoje a gente está vivendo sob o jugo do necropoder do governo atual. Um governo autoritário, necropolítico, um governo do extermínio, um governo da destruição, do extermínio das pessoas indesejadas, das pessoas marcadas pela raça, pela sua condição corporal, pela sua condição dentro do contexto das deficiências, e a matança dos pobres, a matança dos negros, a matança de quem estiver atrapalhando, de quem estiver na frente, né? E a matança das pessoas que adoecem, né? Porque as pessoas estão adoecendo pelo descaso do governo,
e estão adoecendo porque o governo não produziu políticas públicas, não se ocupou dessas pessoas, enfim. É um governo, ele mesmo capacitista, eugenista, um governo genocida, um governo que não tem feito nada de bom por ninguém, senão pelos muito ricos do Brasil, que devem também se sentir muito mal, espero que se sintam muito mal diante do que está acontecendo, porque a culpa e a responsabilidade disso tudo não deve ser jogada nas mãos do povo, mesmo do povo ignorante que votou em Bolsonaro, porque essas pessoas foram levadas a fazer isso. É claro que existe a responsabilidade de várias desses grupos, dessas populações, sobretudo dessa classe média que estuda, mas a eleição de Bolsonaro está na mão das elites, né? Esse não é o nosso assunto, mas tudo isso acaba, né, Débora, que está entrelaçado. Porque você é um exemplo também, queria que você falasse um pouco disso, se você desejar, né? Porque eu acho muito importante que a gente discuta, que a gente sério a relação entre essa marcação pela deficiência, né? Então, podemos falar pessoa com deficiência, mas é um fato. A expressão deficiência é ela mesma uma expressão que não dá conta da complexidade da vida de uma pessoa marcada essa expressão, né? E que a gente, quando fala disso, a gente sabe que é infinitamente mais complexo. E aí tem, diante disso, né, Débora, da questão específica, subjetiva, individual, da formação, da construção, dos limites, das barreiras, dos problemas, do contato com o outro, desse outro que às vezes acolhe, que às vezes é violento, tem a questão institucional, que é fundamental, que é onde também o Brasil foi e vem sendo construído. Então, eu queria ouvir um pouco você que é uma mulher muito bem formada, uma advogada, estudada, responsável, cuidadosa, que é uma estudiosa, que é uma pessoa que tem pensado coisas fundamentais nesse campo. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre essa questão institucional, porque as instituições, elas poderiam fazer muita coisa para mudar a mentalidade e para mudar, nesse sentido, a vida também dos indivíduos e dos grupos e das famílias, porque quem convive com uma pessoa com deficiência também sofre, também vive as dificuldades da pessoa. Você tem uma filha que vive com você e que tem uma vasta experiência também, as mães das crianças com deficiência, os filhos das pessoas com deficiência, os irmãos das pessoas com deficiência. E essas pessoas pegam esse sofrimento, digamos, por uma via direta ou mais colateral, digamos, não tão direta, mas um pouco mais bastante direta também, mas também nesse sentido de ser colateral e de sofrer junto o sofrimento que é desse outro corpo e que a gente sabe tanto que é complexo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque as instituições poderiam ser melhores, né? As instituições poderiam dar conta. Olha, Márcia, eu vou puxar um pouquinho pelo início da minha cegueira. A minha filha estudava, quer dizer, eu digo nós estudávamos, né? Porque nessa fase de maternal, isso tudo, a mãe, ainda nós somos as cuidadoras da humanidade, então eu sempre estive muito presente. E quando eu ceguei, a minha filha tinha 12 anos à época e ela estudava nessa mesma escola, onde nós tínhamos N coleguinhas e as famílias dos coleguinhas estavam sempre conosco, dormiam nas nossas, um na casa do outro, e principalmente aqui na minha casa, eu sempre fui tida como aquela mãezona que recepcionava os filhos de todo mundo, então aqui em casa era uma festa. Quando eu adquiri a cegueira e me tornei uma mulher com deficiência, tudo mudou, Márcia, tudo mudou. Então, a minha filha passou a sofrer o bullying, que é aquele tipo, né, o preconceito, quando ele vira uma piada, quando eles vira a indiferença. A minha filha foi abandonada simplesmente pelos coleguinhas e pelos pais dos coleguinhas. Então, você veja como o capacitismo está entranhado na nossa sociedade de tal sorte que nós, mulheres, enquanto aí caiu a minha ficha,
que o quanto nós mulheres podemos contribuir para minimizar, eu nem chego ao ponto de dizer terminar com os preconceitos, mas minimizar muito, porque nós, Márcia, enquanto mulheres, culturalmente, isso está entranhado, é a violência simbólica. Nós, mulheres, muitas vezes nem percebemos que isso está acontecendo. O quanto nós temos que terminar com o preconceito que começa dentro da nossa casa. Quando a minha filha sofreu bullying, por a mãe dela passar a andar com uma bengala, a bengala é um estigma para a pessoa cega, assim como é a cadeira de rodas, assim como é a muleta para o muletante, e assim por diante até o infinito. Essa tecnologia que nos ajuda, a sociedade vê primeiro. Então, a minha filha foi completamente abandonada e ela foi também, assim como eu, invisibilizada dentro da sociedade por conta desta cultura. E a direção da escola nada via, ô Márcia. Então, você veja como a gente faz o link entre o feminismo e o capacitismo e o racismo. Porque nós, mulheres, ensinamos que, desde pequena, que a mamãe cuida da casa, o papai vê televisão, joga futebol, e essas coisas vão sendo entranhadas e a gente mostra para as crianças que há uma hierarquia entre os gêneros, e a gente fala, olha, aquele seu coleguinha com deficiência, não chama no seu aniversário, não vamos chamar para a sua festinha. A mamãe reserva um pedacinho de bolo e você leva para esse coleguinha e dá para ele bonitinho, caritativamente, toma aqui, amiguinho, passa a mão na cabecinha, come esse pedacinho aqui de bolo. Então, Márcia, a gente vê também não percebemos que a violência simbólica que nós passamos, educamos dentro do preconceito, né? Então, é um negócio assim muito louco. E aí, quando eu falo do macro, chega nas instituições. Por exemplo, eu fui banida da profissão pelo processo judicial eletrônico. O CNJ baixa torna obrigatório um peticionamento judicial eletrônico onde nós não tivemos acessibilidade. Então, você veja, democracia, nossa hashtag, democracia igual acessibilidade. Isso quem fez foi o CNJ, Márcia, que é o administrador da justiça, que tem como presidente o mesmo que do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. E aí tem o bloco de constitucionalidade que entra a nossa Convenção de Nova York, seu protocolo, etc. e tal, que nem eles viram, eles também não veem. Então é aquilo que você está dizendo. Por esse exemplo, eu acho que eu fecho todos os outros para dizer que, de fato, estranhado na cultura do capacitismo. E aí está escrito numa resolução, que não importa agora o nome, para os idosos e pessoas com deficiência, a gente dá ajuda técnico-presencial. Você percebeu a democracia, como ela é frágil dentro da própria instituição da justiça? Então, é um negócio assim, amiga, e nós, mulheres, temos que também prestar muita atenção, Márcia, porque eu costumo dizer que sororidade seletiva, amiga, não existe. E você sabe, você já viveu comigo algumas experiências desagradabilíssimas em que eu fui excluída na medida em que eu disse, olha, as nossas reuniões precisam ser realizadas em locais acessíveis. Vem mais uma vez, hashtag democracia igual acessibilidade. Então, eu estou mostrando que também entre nós, mulheres, por essa coisa cultural, simbólica, e o Pierre Bourdieu tanto fala sobre isso, é tudo, nós somos excluídos, a sociedade não nos vê, amiga. Então, como professora, segue daí, Márcia, o que você sugere? Como a gente pode reverter essa situação, amiga? Débora, minha querida, deixa eu só fazer uma coisa, tentando amenizar a inacessibilidade desse negócio aqui, que é o Instagram. As pessoas estão fazendo comentários, eu gostaria de saber se você quer que eu leia para você alguns deles. Eu vou citar alguns aqui, imagino que você possa achar interessantes, né? Então, por exemplo,
Ali de Juba escreve o seguinte: as mulheres são sempre subjugadas e o cuidado é algo que as pessoas não encaram como trabalho, dupla jornada. Mas estar atento aos direitos humanos é, inclusive, banir o capacitismo das minúcias cotidianas. Achei interessante aqui a gente poder pensar o capacitismo também dentro de casa, né? Porque o próprio patriarcado, nesse sentido, ele já é capacitista, né? Quando inventa que os homens têm certas capacidades e as mulheres têm outras capacidades. Que os brancos têm umas capacidades e os pretos têm outras capacidades. Aí aqui a Belzinha Xavier falando da filha dela que sofreu bullying por ter déficit cognitivo, como os coleguinhas não queriam ela nas equipes. Imagina o sofrimento que a criança deve ter sofrido. A Liduína Carneiro falando que você é maravilhosa, que você é uma defensora ímpar dos direitos humanos, eu também acho. Aí uma pessoa chamada Genira Baldino dizendo: caramba, essa pandemia me apresentou Débora. Nossa, peço minhas desculpas por não lhe conhecer. Ó, tá vendo? Muito prazer. Né, Débora? É bom as pessoas se conhecerem. Aqui, só para te dar uma notícia de que as pessoas estão fazendo vários comentários muito simpáticos. Tem amigas que estão dando notícias. Ó, a Silvia Mourão, de Belém do Pará, aqui também dando sinais. E, enfim, tem várias pessoas aqui. Depois eu não sei se você consegue recuperar os comentários diversos para você analisar, para você ver se você conhece as pessoas. De qualquer maneira, acho esse um momento tão importante em que a gente consegue encontrar com as pessoas, mesmo que por essa via tão precária, né? E poder colocar umas questões que abrem os nossos caminhos e os nossos conhecimentos, né? Que são sempre tão fechados devido a tanta violência epistemológica que a gente recebe na nossa cultura, né? Eu acho que esse ponto que você está levantando, Débora, é muito fundamental, porque a cultura, ela é capacitista, a cultura é um sistema de preconceitos que a gente pode melhorar, que a gente pode tentar superar, mas é um sistema de preconceitos que sustenta justamente o lado privilegiado, né? Porque os preconceitos, eles têm uma função, e isso acho que as pessoas já se deram conta, né? Que é você entender que se você está tendo um preconceito, isso, na verdade, serve para você se posicionar no lugar do privilégio. Então, não é uma coisa assim, só inconsciente, sem nenhum tipo de, digamos, interesse, sem nenhum tipo de resultado objetivo, né? As pessoas que têm preconceito contra o racismo, ou melhor, o preconceito contra as pessoas marcadas, enfim, pela cor, por exemplo, ou pela etnia, essas pessoas racistas, elas têm uma compensação emocional e prática gigantesca. E essa compensação é uma coisa terrível que tem que ser superada. E isso vale para a questão todas as questões, né? A questão de gênero e também a questão da deficiência, nesse sentido de que, ao marcar o outro como um deficiente, as pessoas se colocam nessa posição que eu estava chamando antes de eficiente, né? Então, é muito perigoso e muito complicado isso. Tudo isso também, Débora, só para eu colocar um detalhezinho assim, que eu não queria deixar passar, até porque eu vi comentários nessa linha também. Nós não podemos esquecer que esse é o funcionamento do sistema econômico, político, ideológico e religioso que a gente chama de capitalista. Então, o capitalismo sempre atuou com preconceitos contra os corpos. O corpo do trabalhador, o corpo das mulheres, o corpo das pessoas marcadas pelas suas etnias e raças, que é um conceito racista também. Raça já é um conceito racista. Gênero, que hoje a gente usa como categoria de análise, é um conceito patriarcal. A própria questão da deficiência, que é um conceito também da cultura capacitista, que hoje a gente, então, começa a usar num sentido mais crítico, mais analítico, mais político. Mas, assim, tudo isso faz parte de um jogo
simbólico e concreto que é o capitalismo, um jogo de linguagem, um jogo de poder, um jogo que a gente vai ter que superar e que não é fácil se a gente não se une, se a gente não se apoia, se a gente não se enxerga, se a gente não se dedica, né, à alteridade, se a gente não coloca um compromisso, né, Débora? Que eu acho que esse é o ponto, né? Quando é que as nossas questões entram em processos de compromisso com as lutas sociais? E que você, por exemplo, é uma pessoa engajada nisso há muito tempo, e a sua cegueira vem, que você coloca tão bem. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa, Débora, deixa eu contar aqui, já que eu estou falando pelos cotovelos, mas eu queria falar mais uma coisinha. A Débora, a gente escreveu um livro maravilhoso, que é um relato da história dela com cegueira, com todos os momentos vividos antes de ficar cega, a questão da Alice Mabel, a questão dos cachorros, dos cães guias, a questão das instituições, a questão do direito, a questão da justiça, a questão, todas as questões, a percepção da Débora nesse devir, nesse processo, que tem muito para nos ensinar. E a gente está atrás de uma editora, e eu espero que apareça logo uma excelente editora para publicar esta obra tão generosa, que eu achei tão emocionante quando eu li, e eu espero que isso possa ajudar, que esse livro possa ajudar muita gente que passa por questões parecidas na sua vida pessoal, no seu corpo próprio, ou na sua família, ou no seu circuito de amizades, ou no seu trabalho, né? Porque não é só... A gente não tem que se envolver com as questões da deficiência ou do mundo das deficiências só das pessoas que nos são próximas e pelas quais a gente tem carinho ou amor, mas a gente tem que se envolver com essa causa, né, Débora? Porque é uma causa de todo mundo, é uma causa para uma sociedade mais justa, né? Que eu acho que você está fazendo a reflexão da democracia nesse sentido, né? Sim, sim, sim. E aí, Márcia, pegando esse seu gancho, as pessoas dizem assim, né, de uma forma assim muito simples, e eu fico assim boquiaberta. Desculpa, mas eu ainda tenho resquício da Covid e de vez em quando eu ainda estou tossindo. Mas as pessoas dizem assim, a democracia, quando chegam. Isso as pessoas que dizem na vanguarda. A democracia, ela tem que pensar nas minorias, tem que respeitar as minorias. Não, Márcia, nós precisamos atualizar isso. Eu digo que a democracia, ela tem que respeitar a vontade da maioria. Nós somos maioria. Dentro da tese das epistemologias do Sul, do Boaventura, negros são 54%, nós somos 20%. Veja que nós somos a maioria oprimida por uma minoria detentora do poder, Márcia. É esse poder você está me dando agora. Você está me empoderando enquanto mulher, enquanto muitas mulheres não empoderam umas às outras. Por isso é que eu digo que Márcia Tiburi faz a diferença de fato. Márcia, eu estive em várias exposições, eu posso citar um nome, o MAR, por exemplo, o Museu de Arte. Débora, tá travando agora. Eu acho que nós vamos ter que... Também para você. Você me ouve bem agora? Você me ouve, Márcia? Ouço, agora melhorou. Filha, melhorou? Estou gritando aqui para mim. Tá ouvindo? Ouve agora? Então, o que eu estava dizendo está dando defeito aqui na conexão, filha. De repente você dá uma ajuda. Fica aqui um instantinho. Aqui é bom quando a gente faz essas lives, sabe, o Márcio, em casa, porque a gente envolve todo mundo. E a sociedade vê o quanto a gente precisa, o quanto a sociedade é capacitista quando nega a nossa democracia, a nossa liberdade. Então, eu preciso
preciso chamar minha filha. Então, isso é muito bom, esse ambiente em que nós estamos, porque a sociedade está vendo como se passam as coisas para nós. Porque muitas vezes nos chamam para eventos todos bonitinhos e tal, que a gente senta, fala, levanta e vai embora, mas não tem noção do como é a nossa vida, como é o nosso contexto. E aqui, ao vivo e a cores, a gente está tendo muito bem essa noção, né? É muito bacana a gente chamar, olha, filha, vê o que está, me ajuda, etc e tal. Ajuda essas que as pessoas, que se as redes, por exemplo, fossem acessíveis, de novo, a hashtag democracia igual acessibilidade, a gente não precisaria, né? Mas eu estava te falando quanto à sororidade. Então, que eu gosto de ir a museus. E nessa exposição que eu estive no mar, a minha filha chegou a um ponto, ela foi me descrevendo cenas lindas, foi me dizendo, inclusive, mulheres gordas, com coroas na cabeça, um manto de majestade, e com as suas dobrinhas aparecendo. Eu achei isso lindo. Pessoas trans, tinha tudo, todas as mulheres ali representadas. Aí a minha filha chega num ponto e disse assim, mãe, acabou. Eu digo, não acabou. Como que acabou? Mas eu não estou aqui, eu não estou representada aqui. Como? A minha representação não está aqui. Márcia, essa exposição tinha como fundo 30 mulheres trabalhadoras do mar. 30 mulheres que não... Era assim. Eu disse, vamos ver também. Entramos e minha filha foi me descrevendo, foi mostrando todas as pessoas, e pessoas pretas, quilombolas, ribeirinhas. De novo, tinha uma parte de mulheres, falava sobre LGBTI-fobia, mostrava o quanto nós somos preconceituosos, falava sobre os indígenas. Aí minha filha disse assim, acabou. Eu digo, mas como que acabou? Eu também não estou aqui. E, então, Márcia, eu aproveito para te mostrar o título da exposição. Quem não luta está morto. Democracia. Quem não luta está morto. Então, eu estou lutando aqui, eu estou resistindo, porque eu não estou morta. Eu tenho que mostrar à sociedade, Márcia, que nós não estamos mortas. E você é uma mulher que me dá a mão. Você é uma mulher sem poder, você é uma mulher famosa, e você está aqui nessa live, junto com a gente, porque você também entende que nós somos pessoas. Então, que você, Márcia Tiburi, sirva de exemplo para que outras mulheres realmente ajam com sororidade. E para fechar, aí eu fui participar de um evento no CCBB, aqui do Rio de Janeiro, e tinha uma exposição. Claro que eu já tinha tomado conhecimento, porque eu não sou boba nem nada, já estou calejada, de que nós não estávamos ali. E foi a curadora ao vivo e disse, estou convidando a todas vocês para irem visitar a visita guiada. Eu levantei, eu sempre pago esses micos. Eu levantei e perguntei, escuta, por gentileza, também tem representação de mulheres com deficiência? A moça ficou numa tremenda saia justa e disse, não, mas você pode ir ver. Você percebeu, Márcia? Nós podemos ir ver, mas nós somos a parte. Nós somos um cachorrinho. Nós não somos pessoas, nós não somos vistas enquanto corpos sujeitos que sempre fomos. A nossa subjetividade, o nosso sentimento, a nossa história de vida, isso nada contou. E eu me levantei e disse, eu estou me retirando como protesto. Eu estou aqui para ver e para ser vista. Como você, curadora, não me colocou, eu estou me retirando. Mas eu sempre tenho ali. É luta, é embate, é luta. Comenta, amiga. É difícil. Olha, minha querida, você sabe que aqui nos comentários tem alguns homens histéricos e nervosos. Não te contar esse detalhe, porque você está falando, eu acabei fazendo alguns poucos comentários aqui por escrito, que eu queria te falar depois, tentar passar para você. Mas coloquei assim, como os homens machistas são desinteressantes, como eles são chatos, né? E eu estou agradecendo ao mesmo tempo, porque existem muitas pessoas muito generosas, muito queridas, muito gentis, super amorosas, mandando mensagens muito bonitas, e ao mesmo tempo tem o robô bolsonarista ali fazendo suas torpes e desinteressantes.
né? O que os machistas não sabem é que eles são realmente homens desinteressantes. Nenhuma mulher se interessa por eles, senão talvez porque estão com algum problema, né? Então, sabe lá. Mas, enfim, os homens têm que se curar dessa doença machista. Mas, amiga, bom você ter feito esse relato, porque você tem várias experiências com a condição das instituições, né? Você é uma pessoa que tem muita atenção, você é uma mulher muito inteligente, muito lúcida, e você tem prestado muita atenção na fenomenologia do cotidiano, nesses pequenos detalhes, nisso tudo que, digamos, do ponto de vista do hábito, para usar o Bourdieu que você citou, né, do hábitus capacitista, desse ponto de vista, realmente as pessoas não percebem. Aí que vem uma pessoa que, como você tem uma experiência vasta nesse assunto, e pode nos esclarecer, e é por isso também que a gente precisa fazer esses diálogos, porque a própria esfera pública ela está muito contaminada por essas pessoas torpes e com problemas cognitivos no mau sentido de serem pessoas com uma moral. O Adorno que falava que a inteligência e a burrice, elas são categorias morais, né? Então, aquilo que é problema cognitivo, às vezes, é um problema, na verdade, moral. O sujeito parece um burro, idiota, pateta, mas, na verdade, ele é uma pessoa moralmente burra, idiota e pateta, como tem alguns comentadores que estão fazendo comentários torpes aqui. Mas isso é uma parte da estrutura do sistema. E quando você menciona uma exposição que teria tudo para ser, digamos assim, totalmente responsável, vamos chamar assim, né? Totalmente democrática, tem um ponto onde, digamos, até com a melhor das boas intenções, talvez os curadores não tenham conseguido chegar nisso, né? Por quê? Porque, de fato, começou a fazer... Quer dizer, não faz parte da estrutura do mundo, da estrutura da sociedade e das instituições esse tipo de preconceito e esse tipo de reprodução de um sistema de preconceitos. Agora, qual é a tarefa ética? A tarefa ética, que é também uma tarefa política, é a tarefa de não esquecer disso. Eu posso me esquecer, mas se eu vou ser lembrado, na hora que eu for lembrado, eu preciso levar isso comigo e tentar trazer isso para a minha vida, mesmo que isso não seja uma questão que me toca fisicamente, no sentido de que eu não sou portadora de alguma deficiência, portanto, não preciso usar cadeira de rodas. Hoje, não sabemos no futuro. Portanto, essa solidariedade, Débora, e o que você está falando sempre... Assim, tudo que eu vejo de você ao longo da sua vida, do que você me mostrou, do que eu vou aprendendo com você, é que a gente precisa ter muita atenção e que a atenção, quando ela é politizada, ela se transforma em solidariedade e luta, né? Isso. Não existe luta que vá acontecer, não existe luta que vá acontecer sem solidariedade. Então, a solidariedade... Amiga, temos 4 minutos. Tá 4 bom. minutos para terminar a live. Tá fala você. Eu confio muito na generosidade, mas eu confio mais ainda na solidariedade, que eu acho que é o supra-sumo da ética e que eu acho que precisa ser institucionalizada. E eu vivo num país que tem isso bastante bem desenvolvido, que é a França. Eu só estou aqui também por conta de solidariedade. E eu acredito que o Brasil não foi destruído até agora, porque o Brasil tem redescoberto a solidariedade. E a nossa parceria, para além da nossa amizade, é também uma parceria de solidariedade. Então, quero te agradecer por ela e dizer que nós estaremos sempre juntas, lutando pela lucidez, pelo esclarecimento, pelas pessoas com deficiências, por uma cultura não capacitista, por uma cultura democrática. E eu quero te agradecer muito por me alertar sempre e por estar junto comigo, eu junto com você. Um beijo imenso, minha amiga. Vou esperar você fazer as suas considerações finais. Olha, Márcia, a Comissão da Mulher do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, sente-se muito honrada com a sua participação. Muito obrigada, amiga.
sobre a cegueira, do José Saramago. Ali a gente vai falar muito sobre o capitalismo, vamos falar sobre o capacitismo que está ali, e ali é um livro muito forte, muito denso, e muitas vezes a gente conclui que a humanidade não deu certo, amiga. Mas vamos pensar que nós vamos conseguir. Nós estamos aqui já fechando, e eu vou, então, depois desses agradecimentos, pedir para que todo mundo que esteja aqui siga nas redes sociais o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, e que sigam também no Instagram, que não apenas participem desta live, que aumente o nosso alcance, porque sempre tem eventos bastante relevantes. Ainda temos 1 minuto, Marta. Fala, amiga, fala esse 1 minuto, amiga. Gente, não vão esquecer essa hashtag igualdade igual a democracia igual a democracia igual a acessibilidade e Prates no Instagram. O Instagram dela está ligado ali no meu, vocês podem olhar a @Débora Prates e segui-la e aprender com ela. Obrigada, minha querida. Um grande beijo para você e para todo mundo que nos assistiu. Um beijo. Veja, eu só queria corrigir o meu Instagram. É prates.débora, @prates.débora. Então, por favor, sigam, que a gente já vai postar um vídeo sobre essa hashtag que eu tinha aqui no meu peito, mas que eu acabei tirando, porque caiu. Hashtag democracia igual acessibilidade. Guardem isso. Democracia igual acessibilidade. Vamos refletir. E é isso que a gente está precisando nesses tempos em que as coisas estão bastante turvas. Vamos nos ajudar. Beijos e muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui, pessoas queridas. Estamos saindo, né, filha? Gostei.